Fala galera, coisa rápida, porque hoje é sábado e eu preciso, beber. Mas eu esqueci de falar com vocês, galera, a respeito da entrevista do Levinciano na ESPN. Você viu? Não, né? Então eu vou deixar para vocês aí. Galera, se liga, dá aquele like, se inscreva no canal, porque é imprescindível você fazer isso. Valeu, galera. Fui, depois eu volto. Eu prefiro dizer, entre as coisas, eu vou dizer que a gente foi sabotado. A gente, mais uma vez, né, fazendo um negócio para o Vasco, foi sabotado por vascaínos. Mas eu prefiro dizer aquilo que o próprio jogador disse, que a família dele não quis vir mais para o Brasil. Eu tenho que acreditar no que o jogador disse, não nos bastidores exatamente daquilo que me falaram. Né? A gente competiu com o Botafogo, por mais que as pessoas achem que isso tudo foi uma grande farsa e tudo mais, o fato é que um mero candidato a presidente do clube, que à época nem era o favorito a vencer as eleições, conseguiu ter acesso a uma grande estrela do futebol mundial, conseguiu desdobrar com ele um entendimento, assinar um contrato, competindo com uma instituição centenária como o Botafogo, e competindo, tendo alguma vantagem. Infelizmente, depois a gente descobriu, isso eu não vejo problema em falar, que o jogador, de certa forma, no âmbito da sua vaidade, que é comum a vários jogadores, ele estava usando o Botafogo para conseguir um contrato melhor conosco e usando a gente para conseguir um contrato melhor com o Botafogo e depois chutou os dois. Não quis ir para nenhum. Entendeu? Então, acho que, infelizmente, não teve o caráter que se esperava. Né? Me expôs demais. Acho que na época o Fábio Cordella também ele foi muito extrovertido, para se dizer o mínimo, né? Me prejudicou bastante. Eu até tive um arranca-rabo com ele, porque eu falei, Fábio, por favor, não me exponha mais dessa maneira. Porque eu, como candidato a presidente à época, ou como presidente hoje, eu tenho que confiar na minha equipe, eu recebo as informações. Não sou eu que estou no front negociando, contratando. Eu recebo as informações da equipe. Se a equipe diz que está tudo certo, se a pessoa se apresenta como empresário do jogador e o outro se apresenta como intermediário de que está falando com o empresário do jogador, dizendo que está tudo certo, me cabe confiar. E eu confiei. E a coisa não era ou não estava da maneira exatamente como estava sendo colocada, tanto é que se mostrou. Mas depois eu entendi que, na verdade, a falha não foi da Entourage Esporte, não foi do Fábio, foi do próprio Iaiá, que dizia uma coisa num dia e dizia outra no outro. E aí realmente fica muito difícil de você ir à frente numa negociação com um jogador instável, dizendo uma coisa e outra. Eu me arrependo com isso. Isso me prejudicou muito na minha campanha, isso me prejudicou muito na minha imagem. Né? A gente tem um projeto muito sério para o Vasco, não precisava disso, nosso projeto é muito maior do que qualquer jogador, mas valeu como lição, valeu como aprendizado. Eu acho que na vida eu prefiro ser aquele lutador que está no ringue com sangue, suor e lágrimas, tentando vencer a batalha e perdendo alguns rounds, mas aprendendo com as derrotas, do que o cara que está engomadinho, sem suor, sem sangue, sem lágrimas, não participando de nada e só entrando na boa. Então, acho que isso tudo é um aprendizado de vida, me deixou mais cascudo para eu ser um presidente mais eficiente, mais inteligente, mais esperto com relação a esse tipo de negociação e situações que se colocam, e para mim valeu como um grande treino, valeu como um grande aprendizado. O nosso grande rival alguém que precisa ser superado. Né? Essa é uma meta. Não é o nosso benchmark. Nosso benchmark são os grandes clubes europeus. Mas o nosso rival é alguém que a gente pretende superar porque nós já demos muito sossego para eles nos últimos anos e está na hora deles voltarem a tremer quando eles tiverem que jogar contra a gente. O Balotelli, em particular, é um atleta que eu vejo com muito bons olhos do ponto de vista da luta contra o racismo que o Vasco representa. Então eu vejo nesse particular a possibilidade de ter uma sinergia muito boa entre o que o atleta sofreu de racismo, que até foi responsável por alguns atos de indisciplina dele, e com o que o Vasco acredita que é uma das suas bandeiras, que é a inclusão social, a luta pela diversidade, a luta contra todo tipo de preconceito. Então tem tudo para ser um casamento muito bom. Mas eu não quero me adiantar, eu tenho outros jogadores que eu tenho a porta aberta também, né? Tenho conversado com outras possibilidades, mas isso é um assunto do futebol.
né? O caso do Balotelli, ele chegou até mim em função dessa dúvida, né, com relação ao comportamento e tudo mais, e eu preferi ver por um lado melhor de marketing, no sentido de a gente poder casar a nossa luta contra o preconceito com um atleta que sofreu muitos ataques preconceituosos na sua carreira, então acho que ele vai estar no lugar certo, desfraudando a bandeira certa, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceitual, e me agrada a ideia. Mas, assim, acabou de sair uma medida aí da nossa imigração de que estrangeiros estão vedados de vir ao país nos próximos 30 dias, não sei se vocês acompanharam isso aí recentemente, né? Então isso pode atrapalhar, como também o fato do Campelo não abrir as portas para a gente fazer já uma transição, também nos impede que a gente possa atuar. Eu estava muito ansioso no sentido da vascainidade. A minha ansiedade era uma ansiedade, gente, nós temos, por exemplo, esses fundos para a gente conseguir fazer esse dinheiro se tornar realidade, a gente precisa aí de 1 a 2 meses de uma série de burocracias que precisam ser enfrentadas. O meu desejo era, em vez de começar a enfrentar isso em janeiro, para poder ter a resposta lá para março, abril, era começar a enfrentar isso em novembro, para a gente já em janeiro já ter a resposta. Entendeu? Porque aí a gente já teria uma condição de qualificar, de atuar melhor mais cedo. Mas, à medida que ele não está sendo muito cordial com relação a permitir que essa transição já aconteça a partir de agora, eu vou respeitar a posição dele como presidente do clube, aguardar a posse para a gente poder ver daí em diante o que a gente vai fazer. Se até lá o Balotelli e outros que a gente está conversando ainda estiverem disponíveis, o que eu acho difícil, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Agora, o importante é o torcedor entender que não é o jogador, é o clube. Se o clube está estruturado financeiramente, o jogador é uma questão de momento, de oportunidade. O que não está disponível agora poderá estar lá na frente, na próxima janela. O que está disponível agora poderá não estar. Então é um momento. O importante é que a gente pretende fortalecer o caixa do clube, no sentido de que com esse caixa fortalecido, a gente pode passar a ser uma oportunidade para jogadores que hoje não veem o Vasco como oportunidade. Hoje, pelo contrário, o Rossi, por exemplo, preferiu, que é um bom jogador, que estava tendo uma boa performance no clube, ele preferiu jogar no Bahia do que no Vasco, mesmo para receber menos. Porque no Bahia ele tem certeza que ele vai receber. E no Vasco ele não tinha certeza que ia receber. Então a gente precisa criar a condição da gente poder efetivamente dar a cobertura financeira necessária para os atletas que estão no Vasco e que isso vai abrir novas oportunidades para outros virem também. Então o mais importante para a gente é estruturar o clube. Né? Eu estava muito ansioso de fazer as coisas agora, porque eu, assim como vascaíno, gente, eu penso no Vasco. Eu não penso na política. Eu penso no Vasco. Então, se eu pudesse começar a ajudar o Vasco desde agora, eu estaria feliz de começar a ajudar o Vasco desde agora. Mas se o presidente que lá está se sente desconfortável com isso, eu tenho que respeitar. Ele é o presidente do clube. Eu sou o presidente eleito para tomar posse a partir de 19 de janeiro. Então eu posso falar sobre planos, mas não posso mais me empolgar do jeito que eu queria. Agora, vocês veem, dentro dessa perspectiva, o nosso projeto é tão consistente que nós sentamos com o empresário do Benítez e ele ficou confortável com as garantias que a gente apresentou. Ele estaria feliz da gente se empenhar de fazer com que ele ficasse. Ele ficou contente, ele ficou aliviado. E o Independiente também. O Balotelli está sorrindo para a gente. Está doido para vir, ele gostou da ideia. Mas ele gostou da ideia não é só pelo lado filosófico, conceitual. Ele gostou da ideia porque o empresário dele, que é um dos maiores empresários de futebol do mundo, que é o Mino Raiola, o seu advogado, que é o Vittorio Rigo, que é um grande advogado italiano, de grandes jogadores italianos, eles viram o que a gente tem em termos de projeto e de garantias e estão confortáveis em namorar com o Vasco. Então, isso é a maior demonstração que o torcedor pode ter de que o projeto Somamos vai colocar o Vasco no lugar certo. Porque se fosse só como as pessoas falam aí, que eu sou maluco, lunático, né, que eu sou, sei lá, um monte de coisa aí, de adjetivos que me qualificam aí ultimamente, essas pessoas não estariam dando trela. O Balotelli não estaria se expondo, fazendo um vídeo
dizendo que nós nos vemos logo. Isso não estaria acontecendo. Então, se isso está acontecendo, né, se nós temos aí outros grandes jogadores que a gente está conversando, é porque eles estão vendo um Vasco diferente desse Vasco que existe hoje. Né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar esportivo para a coisa. É um atleta forte, que chuta muito bem com as duas pernas, com 29 anos de idade, que se tiver sendo amado pela torcida, se conseguir encontrar sua sinergia, pode realmente ser um grande ídolo da história do Vasco. Eu acredito nisso. Existem outros que eu gosto também, que eu não sei se será possível por causa do calendário. A gente tem que lembrar também que as inscrições no Campeonato Brasileiro já estão acabando. Então não dá mais para a gente sonhar com ele aí nas próximas rodadas. Né? Ele tem outras propostas. Se ele não fosse um jogador importante, ele não teria sido convidado pelo Flamengo. O Flamengo tentou contratar o Balotelli. Pode perguntar ao Marcos Braz. O Flamengo tentou contratar o Balotelli 2 vezes já. Existem outros clubes brasileiros que estão tentando contratar. Atlético Mineiro, Grêmio, eles estão tentando. Então, o meu desejo, a minha aspiração, ela não é fora de esquadro. Porque se o nosso rival pretende, ou pretendia, significa que, inclusive num elenco qualificado como o que eles têm, significa de que pode dar e deve dar algum resultado. Então, nós acreditamos no potencial do atleta. Não sei se a gente vai conseguir fazer em função do calendário, em função do fato de que eu só posso começar a interagir mais lá para frente, né, de que as portas do clube, infelizmente, estão fechadas para eu começar a transição. Então, nós vamos respeitar e trabalhar com o que a gente tiver no momento. Eu acho que, né, eu me acostumei a lidar com jogadores temperamentais. Né? Eu cuidei de um durante 20 anos. Então, acho que eu posso cuidar de mais outro por 2 ou 3 anos. Acho que eu tenho condições de fazê-lo.